Olá, essa videoaula é uma videoaula introdutória para a gente começar a falar sobre fundos de financiamento para a educação no Brasil, tá? Esses mecanismos de destinação de recursos para a educação. Ora, todos sabemos, não é difícil imaginar, a importância da destinação de recursos públicos para garantir uma educação de qualidade. Recentemente, a gente comemorou a aprovação do Fundeb, do novo Fundeb, relatado pela professora Dorinha, do Partido Democratas, do DEM, que foi encaminhado agora para aprovação no Senado. Mas como funciona o Fundeb e quais são os seus antecedentes? Para isso é importante a gente lembrar de um fato pouco comentado, um pouco esquecido, que a primeira experiência dessa política, desse mecanismo de destinação de recursos, foi implementada durante o governo civil-militar na década de 70, a partir dos conhecidos acordos MEC-USAID, que era uma instituição do Ministério da Educação e uma instituição americana dos Estados Unidos da América, que nessa época, como a gente sabe, tinha uma influência muito grande sobre a educação brasileira, influindo e impondo conteúdos curriculares e livros didáticos, por exemplo. Esse fundo foi criado para resolver o problema das desigualdades regionais, na verdade, para as desigualdades entre os municípios do Nordeste. Foi a primeira vez aplicado no Nordeste. Como é que funciona esse mecanismo de fundo? Funciona da seguinte maneira: ao invés da União financiar diretamente a educação básica, os entes federativos mais precários, que são os municípios, precários por quê? Porque arrecadam menos, têm menos receita, os municípios têm uma receita menor, os impostos municipais são mais baixos, né? Então, qual era a ideia? É você fazer um fundo, uma bolsa, imagina uma espécie de vaquinha, entre os municípios de um mesmo estado, de tal forma que você coloca todos esses recursos, cada um dá o que tem, o município que tem menos vai colocar menos no fundo, vai contribuir menos com essa vaquinha, né? E depois esse dinheiro é redistribuído entre os municípios em função do número de alunos de cada município de forma igualitária, de forma que cada aluno seja beneficiado com o mesmo valor por ano de recursos, né? Esses recursos basicamente são destinados majoritariamente a pagar os salários dos professores. Essa foi a primeira experiência dessa forma inovadora de financiamento da educação pública, durante o regime civil-militar, por influência de uma instituição americana e com o objetivo principal de desonerar o governo federal dos encargos com a educação no Nordeste. Esse é o exemplo. Segundo momento, 1996, governo Fernando Henrique Cardoso, muito influenciado pelo movimento neoliberal, que basicamente consiste no quê? No enxugamento das funções clássicas do Estado, tá? Por quê? Porque nesse momento a gente sabe que no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido aquilo que a gente conhece como estado de bem-estar social, né? Os estados então passaram a se ocupar de benefícios para a sociedade civil em geral, né? Como saúde, educação, transporte público, previdência, férias, etc, 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 tá? E nos anos 90, o capitalismo teve uma quarta revolução financeira
e os estados então passaram a querer economizar recursos, fazer superávit primário para investir no mercado financeiro e passaram então a privatizar, a deslocar suas responsabilidades, a passar suas responsabilidades clássicas para o setor privado, tá? Dentro dessa lógica, em 1996 foi aprovada a LDB de 96, em consonância com a Constituição Federal de 1988, tá? Que previa já uma vinculação de recursos para a União, que é um ganho muito importante, mas a gente não vai se deter nisso nesse vídeo, tá? Qual era o objetivo do governo do Fernando Henrique nesse momento? Expandir o ensino fundamental com menos encargo, com menos peso, sobrecarga para o governo federal. Então, o que ele fez? Ele criou esse fundo que atendia exclusivamente ao ensino fundamental, de tal forma que os municípios que tinham uma receita menor recebiam ajuda dos municípios vizinhos que tinham uma receita maior, equalizando a destinação de recursos dentro de um mesmo estado, entre os municípios, e nivelando o investimento de educação por baixo, né? Esse projeto foi extremamente criticado. A emenda constitucional número 14, que instituiu o Fundef, na verdade, o Fundef foi instituído pela emenda número 14 em 1996, mas só começou a ser posto em prática em 1998. E ele foi válido até 2006. Tem uma colinha aqui que eu me esqueci um pouquinho o número. Em 2006, tá? E funcionou dessa forma. A partir dessa lógica de fundo, então, o governo conseguiu, se a gente pega os trabalhos, por exemplo, do professor Nicholas Davis, ele vai provar com todo cuidado, analisando os dados, como através dessa estratégia, desse mecanismo de financiamento da educação, há uma diminuição gradual e bastante importante da destinação de recursos da União para o ensino fundamental. Há uma municipalização do ensino fundamental e uma desresponsabilização, uma menor a participação da União cada vez diminuiu mais na formação desse fundo, né? 80% era dos próprios municípios e 20% era da União. Além disso, o Fernando Henrique Cardoso instituiu uma outra regra muito curiosa, que é a DRU, Desvinculador de Recursos da União. Ou seja, constitucionalmente, a gente, depois de muita luta política, conseguiu a vinculação de recursos da União para a educação no valor de 18%. Foi uma luta muito importante, com a participação de várias entidades. E com esse dispositivo da DRU, da desvinculação de recursos da União, o governo podia não cumprir com a sua obrigação constitucional de vinculação dos 18%, tá? Então, além de participar da participação da União através desse mecanismo de fundo, desse mecanismo de financiamento, a União diminuir a sua participação no financiamento da educação fundamental, ela ainda, dependendo da situação econômica, poderia justificar a sua não destinação a partir desse dispositivo que era a DRU. Ora,
Esse mecanismo foi muito criticado pela oposição, na época capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores, por várias razões. Uma primeira razão era que o Fundef não trazia dinheiro novo. Outra era que a União poderia se desincumbir a partir da DRU de destinar a complementação, e também porque desatendia os outros níveis de educação. Pois bem, como o Fundef tinha validade até 2006, a partir de 2005 começou-se a discussão de o que fazer. Só que era difícil interromper esse mecanismo de financiamento, porque já haviam vários municípios que tinham nascido já dependentes desse fundo, né? E por mais que o PT tivesse se oposto a essa política, quando ele se viu no poder, na verdade, ele não foi capaz de interromper essa política. E o que fez foi ampliar essa política para toda a educação básica, precarizando toda a educação básica. Por quê? Porque na medida em que ampliou, incluiu outras receitas para compor esse fundo, né? Mas a participação da União continuou diminuindo cada vez mais, né? Ou seja, houve uma descentralização do financiamento da educação. E, por incrível que pareça, o PT também lançou mão da DRU diversas vezes, inclusive no ano da Copa do Mundo, né? Tem um documento, vocês podem buscar na internet, assinado pela Dilma Rousseff, justificando que lançou mão desse dispositivo de desvinculação de recursos da União, porque estava muito sobrecarregada a União estaria muito sobrecarregada com os preparativos para a Copa do Mundo. E nesse ano, então, a União pôde se desresponsabilizar do seu dever constitucional de vincular 18% dos seus recursos para a educação pública, tá? Então, isso de maneira geral. O Fundeb, então, além de ampliou muito o número de matrículas, porque além do ensino fundamental entrou educação infantil, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, educação rural, que é mais cara, mais custosa, né? Então, toda a educação básica foi sendo financiada pelos entes federativos que menos receita têm. E a União, conforme a Constituição Federal de 1988, ficou responsável simplesmente pela redistribuição, complementarização, além das instituições federais e somente isso, tá? Esse fundo, uma inovação do Fundeb em relação ao Fundef, enquanto o Fundef tinha validade de 10 anos, o Fundeb tinha validade de 14 anos, ou seja, portanto, ele deveria ir de 2007, né, quando ele começou a ser implementado até 2021. Reparem que sempre esse 2021, a gente está em 2020, não houve um atraso na aprovação do novo Fundeb. Houve um atraso do Fundef para o Fundeb, né? Um atraso de 1 ano. Mas isso é sempre um pouco difícil, depende da temperatura ali da Câmara, né? das forças políticas, da conjuntura. Isso é mais ou menos normal nas políticas públicas, em outras áreas, não só da educação. Esse fundo, então, ele está sendo, o Fundef tinha uma validade de 10 anos, o Fundeb tinha uma validade de 14 anos, foi ampliada a validade dele. E agora, o novo Fundeb, ele tem um caráter
permanente. E isso foi muito elogiado, né? E muito bem recebida essa aprovação. E eu me pergunto se é motivo de tanta alegria, né? Não querendo que fazer o papel de estraga-prazeres, mas lembrando que essa política de fundos, ela é uma política que desencarrega a União, né? E deixa os entes federativos que menos receita têm com a incumbência da educação básica, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai estudar especificamente aqui no canal, vocês vão ver na lista do canal, temos um vídeo explicando minuciosamente o Fundef e o Fundeb, tá? E agora a gente vai fazer um novo vídeo explicando todos os detalhes do novo Fundeb recém-aprovado. Fica com a gente. Tchau!